Tem um jeito de se tornar irresistível, e é isso que eu quero te ajudar hoje nesse vídeo. Eu quero falar contigo como se tornar irresistível, só que o processo de se tornar irresistível, eu estava pensando assim, ó, vou te falar como é que eu estava pensando esse vídeo aqui, e é talvez o tema que tu acabou de ler no título, que o fato de tu te tornar um youtuber de sucesso, ou tu ter algum sucesso no YouTube, é do mesmo jeito o processo de te tornar irresistível na vida real, e por isso entra a necessidade de tu aprender a manejar alguns tipos de discursos e que a gente vê hoje que ninguém sabe fazer, e por isso que está todo mundo chato e ninguém consegue prender a atenção de ninguém. E é tão fácil, portanto, fazer isso. Não é uma coisa difícil, a gente só tem que se localizar melhor nesses discursos, quais são os tipos de discursos que existem. E eu estava pensando nisso, né? Assim, rapaz, existe um jeito de fazer vídeo no YouTube. Existe um jeito de fazer os vídeos serem cada vez mais interessantes. Claro, tem uma certa dificuldade, tem um certo jogo de saber fazer uma thumbnail, de saber fazer um título assim assado. Tem um processo por trás disso. Só que o fato de sentar aqui e falar contigo, vê, olha como é gozado, né? Tem um jeito que é a entonação, tem um jeito de falar, tem um jeito mais caricato de falar, tem um jeito de atrair a emoção, tem um jeito que torna a coisa mais irresistível, né? Existe um jeito de eu estar aqui falando contigo e esse vídeo se tornar cada vez mais irresistível e tu ficar com vontade de assisti-lo. Eu vejo muitas pessoas, aí eu falo, né, para alguns supervisionandos meus, etc. Olha, começa no YouTube, é interessante e tal. E as maiores dificuldades, quais são? É às vezes achar que o YouTube é aula. Provavelmente tu não está assistindo esse vídeo aqui como se fosse uma aula. Claro, ele vai ter uma perspectiva de que precisa pegar a tua atenção, então o jeito que eu estou falando, o assunto, o jeito que eu coloco o assunto, as imagens que eu evoco aqui falando contigo, elas trazem, e esse vídeo assim vai ter um quê mais retórico, vai ter um quê mais de aula mesmo, porque eu estou falando para ti como se tornar, como how to aqui. Então tem uma forma de colocar as coisas que acaba tornando elas mais irresistíveis. Hoje em dia a gente acusa muitas pessoas, né, vê pessoas na internet, etc e tal, de serem um personagem, né? Ah, essa pessoa é falsa, essa pessoa não é assim de verdade, ou essa pessoa exagera, não, isso tudo é só para ganhar like. Cara, de fato, realmente, tem algumas coisas assim. Por exemplo, pega aquele meu vídeo aqui, que foi o que mais bombou aqui no canal, que é Vire Pedreiro e 2026 será o seu ano. Eu uso de uma licença poética, de uma frase um tanto quanto absurda, para plasmar uma ideia. Só que tem muitas pessoas que, presas num certo tipo de discurso, muitas vezes analítico, muito analítico, de assim, né, puxa, matemático, a gente pode dizer assim, né? Geometria analítica, lembra? Matemática assim, não. Então, literalmente, se eu virar pedreiro e a pessoa não consegue extrair aquilo. Claro, a gente está falando aqui de toda uma população que é incapaz de decorar uma poesia, que é incapaz de ler um livro de ficção, né? Nós estamos o tempo todo com notícias, né, bombardeados com notícias, e isso aqui é fake news e tal, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Sempre essa cisão, certo? Entre, isso aqui é mentira, só que olha que bacana, né? Há mentiras, olha que bonito isso aqui, tem mentiras que são contadas para comunicar uma verdade. O que é a ficção se não isso, né? Eu contar a história do Raskolnikov para comunicar uma verdade sobre a culpa, sobre o crime e o castigo. Eu falar de Hamlet, que é uma grande uma mentira que não aconteceu, para comunicar a realidade da vingança. Eu falar de Dom Casmurro para falar sobre os ciúmes mesquinhos, sei lá, né, Machado de Assis. A capacidade, portanto, que essa é a função da poesia, vê? Ela pega realidades e de algum modo ela dá uma cara, ela cria uma cena, ela cria figuras de linguagens, né? Por exemplo, o sujeito bateu as botas. Nossa, isso aqui não, mas como assim bater as botas? Isso aqui não é comprovado cientificamente que bater as botas, quando a pessoa bate as botas, ela morre. Tá todo mundo nessa perspectiva de fact-check. E é exatamente isso que faz tu não ser interessante. É exatamente isso que faz com que tu não consiga, que as pessoas resistem tanto a ti, porque no final das contas tu vira um chato, vê? Porque é tudo muito literal. É quase isso, né? É quase um pensamento autístico o tempo todo. Meio que todo mundo meio que virou meio que autista mesmo. As coisas são todas literais.
Só que, claro, se tu não tem essa condição, que é essa dificuldade de lidar com símbolos mesmo, e nós, sobretudo, ou seja, os símbolos são precisamente essas coisas que nos ajudam a articular as realidades mais diversas, né? O que é uma analogia, né? Olha, poxa, hoje eu tô que nem esse dia, o dia que tá cinza, tá meio chuvoso, cara, eu tô fazendo uma analogia aqui, tô usando uma metáfora, né? Meu humor tá como o dia de hoje, chuvoso, cinza, úmido. A gente consegue entender isso muito mais do que se eu fizer uma... não, o meu humor ele está anedônico, distímico. Caralho, agora se eu digo que o meu humor ele está como um dia de chuva cinzento, tu entende muito mais. Portanto, o que eu quero dizer? São 4 níveis de discursos que existem, né? A gente vai ter o nível poético, o retórico, o analítico e o dialético e o analítico, certo? Só que quando a gente olha para o que é cada um desses discursos, né? O poético é basicamente onde eu trabalho com as coisas que são possíveis. Olha, é possível que o meu humor seja tal qual seja. Eu evoco uma imagem, eu uso uma metáfora, uma máscara, um exagero muitas vezes, que é uma hipérbole no final das contas, para eu te causar uma impressão. O que é a arte, se não... O Benedetto Croce faz isso, né? A arte é uma expressão de uma impressão. E às vezes tem algumas obras de artes que nos comunicam muito mais uma realidade do que a descrição de um átomo, das relações dos átomos, uma ciência específica. Não é assim? Às vezes, se eu narro uma história mitológica, e assim muitas vezes, e assim foi feita, né? A própria psicanálise vai trazer realidades psíquicas, e assim como os gregos, antes de vir toda a descoberta do espírito, né? Da introspecção, como é que os gregos faziam isso? Tem um resgate disso na psicanálise, né? Eles plasmavam na mitologia realidades psíquicas, no final das contas, né? Do amor, do Cupido, né? Afrodite, deusa do amor, de Zeus, do intelecto. São realidades da alma humana que acabavam aparecendo através da mitologia, e quando a gente lê, é muito mais inspirador para nós, a gente entende muito mais, né? Os 12 trabalhos de Hércules, a história de Odisseu, de Aquiles. São coisas que comunicam para nós uma realidade muito maior. E é isso que faz com que um vídeo se torne cada vez mais irresistível. Hoje, claro, eu tô num discurso muito mais analítico, realmente, aqui nesse vídeo. Eu não espero que ele seja tão irresistível, porque eu precisaria contar uma história e assim por diante. Mas a construção de uma história comunica muito mais verdades, é muito mais acessível, é muito mais topo de funil, a gente pode dizer assim, do que quando a gente está falando dessas minúcias muito analíticas, de muitas definições, de se, então, de provas, de decisões. O primeiro discurso é o poético, então, já falei, né? Tem essa capacidade de evocar imagens, de evocar metáforas. O que é uma pessoa que te faz rir, senão essa pessoa que evoca uma imagem engraçada, por exemplo, eu vi, engraçado, né? Rompeu, meio absurdo. Falou uma coisa que fere sem ferir. O humor tem essa característica. O que é o discurso retórico, senão eu te convenço a partir de crenças que a gente tem em comum, né? Tu acredita nisso? Então, se tu acredita nisso, tu tem que acreditar nisso, e portanto tem isso aqui, pipipi, popopó, e eu te convenço daquilo. E aí tu diz assim, não, isso faz sentido, né? Então, a primeira coisa, a entrada de um assunto, para tu capturar a atenção de alguém, para tu te tornar irresistível, é tu dominar essa capacidade poética. Depois, quando tu quer convencer a pessoa, tu tem que partir de crenças que tu compartilha, de que nós temos crenças em comum. Sei lá, nós somos brasileiros e nós temos a crença de que a política brasileira é corrupta. A partir desse lugar eu consigo te levar para algum. Posso te levar, por exemplo, para um discurso retórico em que eu te levo a acreditar que o Brasil não tem jeito, que a gente precisa sair daqui. E aí eu vou te vender um produto de evasão fiscal, de fuga fiscal, vou fazer, sei lá, essa porra aí, né? Ou de que é melhor sair do Brasil, de que é melhor tu vir para um outro país, que é o meu país, aqui. É o discurso retórico. Ou no discurso dialético, onde eu te provoco e eu te apresento algumas objeções, eu testo as tuas crenças, em que tu pensa assim, caraca, mas se eu tiver errado? Eita. E aí tu passa a depurar as tuas crenças em torno do que eu te confronto. Eu venho aqui... Só que, claro, porque olha só, o confronto dialético, ele exige muito mais de quem está ouvindo. É chato, né? Quem fica brigando. Tem gente que é assim, e por isso que às vezes não consegue ter relações... Claro, a não ser que vai encontrar outras que gostam da briga, né? E fica bateção de boca,
e fica esse teste, fica testando o tempo todo. Ninguém gosta de pessoas que ficam constantemente fazendo que elas se sintam erradas, né? Nossa, mas eu acho que eu tô errado. Nossa, e tal. Puxa, não. Mas todo mundo gosta de pessoas que evocam emoções, que atraem a atenção, que a partir de crenças que nós temos já, a gente chega em lugares mais elevados, ou assim por diante. Nossa, eu nem sabia que a partir desse lugar eu chegava nessa outra crença. E por fim, o discurso analítico, que é o da grande ciência, né? Que é o uma tentativa ou da filosofia, né? Que é da certeza. Vamos falar de ato e potência, vamos tentar definir o que é esse copo aqui, né? Vamos definir o ser humano. O ser humano é substância, o homem, né? A pessoa, vamos definir pessoa. O que é uma pessoa? Substância individual de natureza racional. Mas aí se eu venho e trago, não, pessoa é, aquele ser que está do teu lado, que a gente ama, que tu vai tomar café da manhã e tu olha nos olhos e te brilha os olhos toda vez que tu olha, porque ele é diferente do cão. Sei lá, porra, né? Eu te conto uma história e você, cara, isso é pessoa. É aquele que ama. E aí tu lembra de quando eu tô... Esse aqui. E, portanto, o YouTube, fazer um vídeo pro YouTube tem muito a ver com isso, de se tornar irresistível na vida normal. Que então é eu ser capaz de ter uma certa teatralidade no meu jeito de falar, no meu jeito de me mexer, no meu jeito de me posicionar. É quase como se eu levasse a poesia para tudo. Para o meu jeito de me mexer, para o meu jeito de falar, uma dramatizada, digamos assim, em tudo que eu faço. Porque aí fica legal, fica gostoso de ver, né? As coisas ganham uma certa cor porque mexe com o afeto. E lembra, o afeto é o colorido da vida. E se o afeto é o colorido da vida e eu sou capaz de mexer com teus afetos, nós somos capazes de pintar uma vida juntos. Olha que bonito isso aqui. Isso aqui é discurso poético. Fica muito mais claro, né? Vê, eu não estou levando o afeto a partir de uma definição analítica. Eu estou definindo o afeto a partir de um discurso poético. E tu vai lembrar, puxa, o afeto é aqui. Tu vai lembrar mais, porque atrai tua atenção. O afeto é o colorido da vida. Às vezes, quando eu estou triste, eu pinto tudo de cinza, né? Olha como é simplesmente poético isso aqui. Isso grava muito mais. Isso é muito mais irresistível. É muito melhor estar com alguém assim. E até de algum modo, quando a outra pessoa ela é meio que um personagem. Tem pessoas que estão às vezes em torno da gente que são muito autênticas, porque elas parecem um personagem muito autêntico, né? Essa pessoa, cara, ela é diferente. Porque ela tem ela enfatiza a sua personalidade e acaba, às vezes, parece que tudo que ela faz é meio teatral. E isso é irresistível, porque a gente gosta de ver. Isso nos entretém, no final das contas. Mas, claro, aí entra a necessidade dos demais recursos, a necessidade de tu realmente ter um conteúdo, a necessidade de tu ter tocado e aprendido uma determinada realidade para tu conseguir passar aquilo através do discurso aqui. De novo, né, eu trago sempre o exemplo do... que nem eu falei no vídeo, aquele outro que deu bom, né, que deu bastante views lá, o pessoal assistiu, do próprio Raia dos Santos, né? O Raia dos Santos é aquilo, cara, beleza, ele mesmo falou, diz assim, cara, eu não trago aqui que estudos falam não sei o quê, aí não, eu falo aquilo que eu li num estudo e tal, e dou uma exagerada. Falo de um jeito, mas porque as pessoas lembram, sei lá, tatuagem é coisa satânica, sei lá, né? Mulher que passou dos 30, não sei o que, não vai, ele fala essas coisas, né? Não vai conseguir casar e tal. Você, cara, tá, fala de um modo bastante absurdo, que talvez seja o título desse vídeo que tu tá assistindo agora mesmo, então talvez eu tenha conseguido acertar no absurdo a ponto, sei lá, o último vídeo aqui do canal, 25 anos ou mais e solteiro é igual a doença. Porra, que absurdo. E aí, ao longo do vídeo, eu explico essa força poética disso aqui. Dizer, cara, é óbvio que uma pessoa de 25 anos solteira ela não tá doente. A forma que eu conduzo lá no vídeo, claro, é mais exagerada, é mais dramatizada, a fim de trazer aquela realidade. E é claro, vai ter pessoas que, presas no discurso analítico, dizem, não, mas isso aqui não é comprovado por evidências. E aí a pessoa não olha para aquela capacidade, não tem uma capacidade de abstração simbólica, de olhar para aquilo e dizer, cara, isso aqui aponta para uma realidade. Sabe? Quando o Rael ele fala um monte de absurdos, mas tu olha assim, cara, tem alguma coisa aqui, né? Puxa, por exemplo, a tatuagem é coisa do diabo, ele fala, satânico. Cara, tem muita gente que se lamenta, mas é todo mundo. Não, não é uma generalização. Generalização também é uma força poética, né? Puxa, tem muita gente que faz tatuagem num momento muito ruim da vida. É uma coisa muito ruim, é coisa do diabo, coisas ruins, maldade, diabo, tatuagem, momento ruim, portanto, tatuagem é coisa do diabo. Não é uma coisa analítica, mas tem uma força poética enorme, é fácil de lembrar. Então, para a construção de vídeos no YouTube, é assim que se faz.
Para se tornar irresistível na vida, também é assim, porque é muito chato com uma pessoa que é muito literal, é muito chato conviver com uma pessoa literal, muito analítica, ou que é só um nível abaixo, né, dialético, tudo é briga, tudo é teste, toda hora eu tô me sentindo que eu tô errado, fica só lacrando, fica só dando na minha cara. Caramba, é ruim, não é? É muito ruim. Ou a pessoa que está só realmente, né, só convencendo, parece que eu casei com um advogado, né, casei com uma advogada, não é bem assim. Mas a poesia, ela traz esse brilho, né? Traz essa coisa mais irresistível, fica gostoso, portanto, tá? Acho que é isso, coloca um pouco de poesia, põe um pouco de amor numa cadência, não, põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo... Tem uma música, Samba de Bênção, né, do Vinícius de Moraes, ele fala alguma coisa assim, esqueci, depois vocês peguem lá para ler, mas é bem isso, né? Eu ser capaz de colocar uma impressão minha do mundo expressa na poesia, e isso fica muito memorável, uma expressão de impressões memoráveis. Diz o Benedetto Croce, tá? Seja mais poético, e aí tu vai te tornar mais irresistível. E aí necessariamente, olha que legal, isso vai te conduzir o quê? A ter repertório. Quanto mais repertório eu tenho, quanto mais filmes eu vejo, mais coisas eu vivo, né, experiências eu tenho, mais livros, mais poesia, ou seja, eu tenho um repertório enorme na minha cabeça, e aí isso me torna mais interessante, porque aí a partir desses símbolos eu sou capaz de conectar diversas realidades do mundo. Isso que a simbólica faz. Ela consegue, olha, quando eu falo que o afeto é o colorido do mundo, eu estou pegando, sei lá, colorimetria com psicologia, juntando as duas coisas. Olha que bonito, né? Symbolon, né? Que é sim junto bolon, né? O bailon, acho que é do grego, que fala que é partes juntas, né? E diabolon, ou seja, dia separado, de diálogo, né? Dois logos separados, tem o diálogo. Diabolon, partes separadas, e diabólico, portanto, vem dessa etimologia de aquele que separa. Não à toa, a gente vai ver lá no Éden, né, no pecado original, o diabo que separa Deus, separa Adão de Deus, e portanto é uma ação diabólica. Então o simbólico ele tem essa capacidade, a poesia tem essa capacidade de juntar, de comunhão. Seja mais poético e tu te tornará irresistível. E peço-te que te inscreva aqui no canal. Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou. Fica com Deus, não faz nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.